Oi, gente. Vocês estão bem? Bom, muito bom que a gente esteja bem para começar a falar de um treco que é um pouco complicado. Mas a gente vai falar sobre ele porque é muito importante que a gente converse sobre esse assunto. Mas antes eu vou me apresentar a vocês. Meu nome é Luana Araújo, eu sou médica, sou especialista em doenças infecciosas e em saúde pública, que eu espero que vocês saibam do que se trata. Saibam? Sim, mais ou menos. Sou especialista em saúde pública e vocês devem ter me conhecido um pouco mais, ou a maior parte de vocês, por conta do meu trabalho durante a pandemia da Covid-19. Mas não é sobre isso que eu vim falar, porque eu acho que ninguém mais aguenta falar sobre a pandemia da Covid-19, tá certo? Eu vim falar sobre uma outra pandemia. Uma pandemia que não é nada silenciosa, mas que, por negligenciar, ela silencia. Uma pandemia que pode atingir a todos nós, a qualquer momento da nossa vida, independente de idade, de raça, de cor, de condição socioeconômica, de nível educacional, do que quer que a gente esteja passando nessa vida, de onde a gente mora, e não interessa, ela pode chegar até a gente. A gente não tem vacina contra isso e a gente precisa falar sobre isso. Acontece que, em 2019, 1 bilhão de pessoas no mundo, 1 bilhão de pessoas no mundo, sofria de algum tipo de transtorno mental. Dessas pessoas, incluídas nessas pessoas, 14% de adolescentes, entre 10 e 19 anos. Eu imagino que vocês conheçam alguns por aqui, que estejam passando por algum tipo de dificuldade. O suicídio é responsável por mais de 1 a cada 100 mortes no mundo. E é a terceira causa mais importante de morte em adolescentes de 10 a 19 anos. E corresponde a 50%, a mais de 50% dos óbitos em pessoas até 58 anos. Desses suicídios, eles acontecem nessa faixa etária até os 58 anos. É muita coisa, é um problema muito grande para a gente esconder. Para a gente esconder embaixo de manga de casaco, é muito complicado da gente esconder atrás de lágrimas ou de sorrisos que a gente não leva para casa ou não conversa com pais, professores, amigos e colegas. Esses números mostram que a gente tem problemas importantes. Eles mostram que, primeiro, a vida não é fácil. A gente sempre soube que a vida não é fácil. A gente não tem essa perspectiva de acreditar que a vida seja sempre uma maravilha. Embora eu imagino que vocês considerem que as redes sociais façam isso um pouquinho, né? Na rede social, a gente tem que ser feliz o tempo todo. Na rede social, a gente tem que estar bonito o tempo todo. A gente tem que dizer que está tudo muito tranquilo, muito bem. As companhias são as melhores, as pessoas são as mais incríveis. Mas a vida real não é bem assim, é? Não é. A gente precisa entender e fazer uma diferença entre vida real e vida virtual. E quando a gente confunde isso, isso pode trazer problemas importantes. A segunda coisa que esses números mostram para a gente é que a gente está falhando. A gente está falhando em reconhecer os rostos atrás desses números. Quem são essas pessoas? Como é que a gente acolhe? Como é que a gente abraça? Como é que a gente oferece auxílio? Como é que a gente leva a tratamento? Como é que a gente faz com que essas pessoas superem esses problemas? Porque não significa que elas vão ser assim a vida inteira, ou vão passar essas dificuldades a vida inteira, mas que elas precisam muito de ajuda naquele momento, e a gente está falhando em fazer isso. Eu disse para vocês que eu sou especialista em saúde pública também, além de doenças infecciosas. Vocês sabem que a pandemia piorou esses números todos que eu falei no seu primeiro ano em 25%. O que significa que a saúde pública tem um papel nisso. E aí eu pergunto para vocês, saúde pública tem esse nome à toa? Não. O nome dela é saúde pública porque tem a ver com o povo, com a gente. Então, não é um sistema que está longe do que a gente está pensando na vida, ou do que a gente enfrenta, ou do que a gente vive. É um sistema do qual a gente faz parte e a gente controla. Então, quando eu digo que a gente está falhando, a gente pode estar falhando em reconhecer as pessoas que estão gerindo esse sistema, a gente pode estar falhando em cobrar das pessoas que gerem esse sistema, que olhem para os problemas que a gente tem, mas a gente também pode estar falhando um com o outro. E nisso de falhar um com o outro, a gente tem uma chance muito grande de agir. Mas esse é só o segundo problema. O terceiro problema que a gente tem
é que a gente precisa compreender que saúde vai muito além, saúde física e saúde mental, vão muito além de ser um problema médico, de ser um problema físico, orgânico. E isso, a outra pandemia, a da Covid-19, mostrou para a gente com muita clareza. Pessoas com mais dificuldade de acesso à educação, principalmente crianças e adolescentes. Pessoas com dificuldades econômicas, pessoas em ambiente de violência, pessoas vítimas de desigualdade social, todas elas têm nível de saúde mental muito piores do que as pessoas que não têm essas dificuldades. E vocês sabem que lá no começo eu falei muito sobre dados de óbito, que são dados horríveis. Mas esse tipo de condição, ele não mata só, ele transforma a vida das pessoas numa situação muito difícil. Quem tem um transtorno mental grave, por exemplo, tem chance de ter uma redução da expectativa de vida em 10 a 20 anos, simplesmente porque fica mais vulnerável a doenças que, teoricamente, são mais preveníveis se você não tem um tipo de transtorno como esse. Então, é mais do que não perder pessoas, é ajudar as pessoas a serem mais felizes e, de novo, isso pode acontecer a qualquer momento, com qualquer um. Vocês, eu falei, vocês me conheceram, provavelmente, a maior parte de vocês, durante a pandemia. Me viram numa situação de muita exposição, né? Uma situação de exposição, uma situação de pressão, uma situação em que uma mulher estava numa situação de muito destaque. Então, eu imagino que vocês tenham ideia do tipo de situação que eu vivi, tá certo? Ou não. Eu recebi muito, mas muito carinho. Muito carinho. A coisa mais bonita e importante, porque eu acho que as pessoas entenderam que eu estava tentando defender o que era melhor para todo mundo. Mas eu não recebi só isso. Eu recebi muitas ameaças. Toneladas de ameaças. Ameaças de ordem moral, de violência física, de violência mental, de violência sexual, de todas as coisas que você pode pensar. Elas eram muito pequenas em relação ao carinho todo, mas elas estavam lá. Só que no meio dessa chuva, dessa montanha de mensagens que eu recebi, eu também recebia muitas mensagens de adolescentes e de jovens adultos, principalmente mulheres. Acho que o fato de ter uma mulher numa situação como essa, uma mulher nessa exposição e falando as coisas e enfrentando determinadas situações, fazia com que as pessoas entendessem ou se relacionassem com aquilo que eu estava vivendo. Então, eu recebi muita coisa nesse sentido. Muitas dessas meninas, principalmente, diziam para mim que, poxa, que exemplo legal, eu olho para você e consigo enxergar que há um caminho para eu passar pelas coisas que eu estou passando. Que bom, vamos juntas, né? Vamos em frente. A gente segura a mão uma da outra e vai embora. Muito bom. Mas outras olhavam para o mesmo exemplo e diziam assim: eu não tenho a sua força, eu não tenho o seu conhecimento, eu não tenho essa capacidade, eu vou abrir mão agora. E eu me despeço de você. Eu recebi muitas mensagens assim. A todas, eu tentei ajudar como eu podia. A minha vida, na verdade, estava desabando, né? Vocês devem ter percebido esse movimento. A minha vida estava desabando de um jeito para se reerguer de outro. Foi um momento quase que de morte e renascimento para um monte de coisa. Eu estava preparada para isso naquele momento da vida? Certamente não, e eu acho que certamente ninguém se prepara para esse tipo de coisa assim. Eu estava preparada para ajudar essas pessoas, essas crianças, essas adolescentes, essas jovens adultas a passar pelo que elas estavam passando, enquanto a minha vida virava um furacão? Menos ainda. Mas eu nunca me senti na opção de virar as costas. Eu nunca me senti na opção de virar e falar assim: tudo que eu aprendi na minha vida eu não vou usar agora não, porque eu não estou afim. Não. Eu resolvi que eu tinha que usar aquilo, por mais que fosse difícil para mim, eu tinha me preparado para estar naquele momento, então eu resolvi que eu ia fazer o que eu podia. Foi simples para mim? De jeito nenhum. É simples para mim hoje? De forma nenhuma. Muita coisa aconteceu nesse meio de caminho. Eu consegui ajudar muitas dessas meninas e adolescentes, mas uma eu não vou esquecer nunca, porque essa eu não tive chance. Era uma menina que morava do outro lado do mundo, e ela enfrentava um problema de saúde já grave há muito tempo,
muito brilhante, inteligente, bem-humorada, com uma família muito amorosa, mas ela não conseguia passar daquele momento em que ela estava. E eu conversei muito com ela, e eu tentei muito, e um dia ela sumiu. Algum tempo depois, o irmão dela me achou e me mandou uma carta que ele achou no telefone dela depois que ela foi embora. Essas coisas marcam a gente de um jeito que nunca mais a gente esquece. Nunca mais a gente esquece. E eu não quero que nenhum de vocês, nenhuma de vocês, jamais passe por isso nessa vida. Nem de um lado, nem do outro. Então, eu queria dividir com vocês algumas coisas que eu aprendi para muito além da saúde pública, para muito além da infectologia nesse período, como pessoa, como consciência que está aqui nessa vida, que escolheu fazer essas coisas que eu faço, que eu tenho certeza que eu escolhi. Eu queria dividir algumas coisas que eu aprendi com vocês. A primeira delas é que... Todo mundo aqui já viajou de avião? Imagino que já. Vocês lembram daquela instrução que a aeromoça ou o comissário dão logo no começo, que dizem assim: senhoras e senhores passageiros, em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente. Lembra daquela história? É porque, o que eles falam naquele momento? Que se você estiver passando, se o avião estiver dando um problema, e está todo mundo no mesmo problema do avião, tá certo? Primeiro você bota a máscara em você, e depois você ajuda quem está do lado. Tem duas coisas muito legais nisso daí. A primeira é que todo mundo acho que meio que entende. Não tem condição de você ajudar uma outra pessoa se você estiver deslocado nessa vida. Se você não souber onde você está pisando. Então, para mim, foi muito difícil passar esse período todo, assim como é para todo mundo passar os problemas que a gente tem na vida, mas eu tive que achar o meu centro, eu tive que achar o meu equilíbrio, eu tive que achar a minha saúde mental para poder fazer aquilo que eu gosto, que é ajudar as pessoas. Então, quando a gente está no avião, é meio isso que a gente faz. A gente bota a máscara na gente, se equilibra e ajuda o outro. Mas tem uma outra coisa que vem nessa frase, nesse conceito, que a gente pouco pensa. É que não tem saída para todo mundo se a gente não se ajudar. Então, não é que eu bote a minha e depois eu boto no outro. Ele parte do princípio de que a gente ajuda uns aos outros para sair dos problemas. E isso é absolutamente fundamental. Quando a gente está passando algum problema de saúde mental, uma ansiedade muito grande, uma depressão muito grande, um problema muito grave, a tendência das pessoas é se encolher e se isolar do mundo nesses problemas, e não enxergar mais nada, e não aceitar ajuda. Mais do que oferecer ajuda, é não aceitar ajuda. Então, quando a gente fala sobre isso tudo, e quando a gente abre os braços para a ajuda, vocês podem ter certeza que ela vem. Então, essa foi a primeira coisa. A segunda coisa é o tamanho do problema. Quando a gente tem um problema gigantesco, e eu passei muitos problemas diferentes nesse período, a gente tende a mergulhar nesse problema como se fosse areia movediça. A gente olha e fala assim: nossa, esse é um pântano sem fim, eu vou entrar nesse treco e eu vou sumir aqui e ninguém nunca mais vai me ver, porque esse é um problema que ocupou a minha vida inteira. Então, vejam, acreditem em mim, nenhum problema ocupa a vida inteira da gente. Quando a gente olha para alguma coisa, está passando por alguma coisa e que considera que isso é grande demais para a sua capacidade, dá um passo atrás e olha tudo de novo. Ainda está grande? Dá mais um passo atrás e olha tudo de novo. Nenhum problema é maior do que você. E mais do que isso, quando a gente olha o limite dos problemas, porque todo limite tem uma borda, todo limite tem... Todo problema, perdão, tem um limite, tem uma borda, tem uma fronteira. Então, quando a gente olha para esses problemas e vê que eles têm uma borda e uma fronteira, você fala: ah, tá, agora eu sei o tamanho desse treco, eu vou começar a trabalhar com isso da maneira que eu sei e vou pedir ajuda para passar por isso da melhor forma possível. Então, quando a gente faz isso, a gente chama de aumentar a nossa visão de conjunto, a gente consegue melhorar como a gente vê e como é que a gente ajuda o outro. Eu não estou falando de nada além de saúde pública aqui, porque nós somos parte do sistema de saúde. Acabei de falar. Então, quando a gente olha para os problemas e quando a gente ajuda outras pessoas a olharem para esses problemas de uma forma diferenciada, a gente acha uma solução conjunta, a gente consegue passar pelas coisas de uma maneira um pouco mais leve. E, por último, a gente precisa entender que quando a gente melhora todo um sistema ao redor daquilo que a gente vive, ou seja, quando a gente melhora a economia, quando a gente explora menos o planeta, quando a gente trata melhor os bichos, quando a gente
usa os recursos que a gente tem de uma forma adequada, quando a gente distribui a renda para que todo mundo tenha um mínimo de dignidade, quando a gente oferece trabalho, quando a gente tem segurança, quando essas coisas todas vão melhorando, melhora tudo para todo mundo. Não é só para uma parte, é para todos nós. E a única coisa que a gente pede é que a gente tenha respeito pelas pessoas, porque na hora que a gente fala em respeito, a gente fala em conceder a todas elas uma chance importante de produzir a própria saúde, não é só de não ficar doente. É de saber achar um lugar nesse mundo e de viver nesse mundo de uma outra forma. Então, essas coisas que eu fui aprendendo, coisas que a gente sabe na teoria, na maior parte das vezes, mas que eu tive a oportunidade de aplicar na prática durante esse período todo, são dicas, digamos assim, que eu acho que todo mundo aqui pode tentar aplicar na própria vida. Mas, mais do que isso, eu queria dizer a todos vocês, adolescentes, crianças e adolescentes que estão aqui, nunca deixem de pedir ajuda, nunca achem que vocês não serão compreendidos, ou não serão aceitos, ou não serão acolhidos. Quando a gente é feliz na infância e na adolescência, de alguma forma, a gente tende a ser mais feliz, ou tem maior chance de ser feliz na idade adulta. E quanto mais cedo a gente aprende que pedir ajuda não é demérito nenhum, que essa ajuda vem, é só a gente abrir os braços para que ela de fato exista, as coisas vão ficando mais fáceis. Dividir peso não significa trazer problemas para as pessoas. Dividir peso significa reequilibrar forças. E fica muito mais fácil, inclusive para quem quer ajudar um outro, saber exatamente o que cabe a si. Não é fácil. Não espere que todo mundo vai entender como é que funciona um transtorno mental, porque é difícil para as pessoas. Para as pessoas treinadas é difícil. Para quem não é treinado é ainda mais difícil. Mas a gente vai entendendo o tamanho do problema e a gente vai abordando esse problema mais cedo. Quanto mais cedo a gente fizer isso, menos dificuldade as pessoas vão ter lá na frente. Então, eu queria que vocês entendessem, no final das contas, que isso é uma responsabilidade de todos nós. Que o meu exemplo é um exemplo só de alguém que vocês estão conhecendo melhor hoje, mas que podia ser e vai ser o exemplo de muitos de vocês e de muitas de vocês que vão ocupar posições de liderança no futuro, que serão pessoas que decidirão o futuro de outras pessoas, que ajudarão e terão a responsabilidade de fazer com que todo mundo seja mais feliz, mais saudável e que viva numa sociedade mais justa. Quando a gente faz isso, e eu tenho certeza que todos vocês aqui vão participar desse futuro de uma maneira brilhante, a gente melhora a vida de todo mundo. E era isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigada por me receberem aqui.